Olá, a paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal aqui do YouTube. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações. Vamos hoje falar sobre um tema dentro da escatologia. Para quem não conhece, né, o que é a escatologia, a mesma é uma área dentro da teologia que trabalha somente com a doutrina com as últimas coisas, né? O próprio termo eschatos, quer dizer último, né? Ou tratado das últimas coisas. E logia, né? Logos, é estudo, ensino. Então, ensino das últimas coisas, doutrina das últimas coisas. Tá? O tratado dos dias finais. Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Que período é esse? Dentro da teologia sistemática, tá bom? Eu queria ler o texto como base. É o texto de Mateus, capítulo 24, e o versículo 21 e o versículo 22. E também Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse é o texto bíblico. É importante lembrar que depois que a igreja do Senhor subir aos céus, para assim se encontrar com ele, na terra terá o início da grande tribulação. Tá? Esse é o período após o arrebatamento da igreja, né? O encontro dos santos com Cristo nos ares, segundo 1 Tessalonicenses. Aqui na terra terá início a esse momento que é chamado então de grande tribulação. Tá bom? A princípio, neste vídeo é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra, né? Quando a igreja do Senhor for arrebatada, e então veremos que depois do arrebatamento se dará esse momento, o pior período da história e da humanidade. Dos 22 capítulos de Apocalipse, por curiosidade, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que saber todos esses detalhes do período tenebroso, o cristão ele deve orar e vigiar. Assim como Mateus 26:41 diz, para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. Então essa é a importância aí do cristão sempre estar preparado, sempre estar vigilante para na vinda do Senhor Jesus não ficar aí nesse período tribulacional. Mas alguns estão se perguntando, né? O que é a grande tribulação? Ou até mesmo uma segunda pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? É o que nós vamos hoje aprender neste vídeo, tá bom? É importante lembrar que a gente está vendo na perspectiva pré-tribulacionista, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é a grande tribulação? Eu gostaria de citar também o dicionário de profecia bíblica. A grande tribulação é um período de aflição
e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja, Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo. Isaías 13, versículo 11. Este período de aflição e angústias terá a duração de 7 anos, segundo Daniel 9, 27, a semana de anos, né? Como assim é conhecida. Mas o que é em si a grande tribulação? Ela ocorrerá entre ali o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, né? A segunda fase para reinar. Só os santos escaparão desse período tenebroso, e os avisos dos juízos de Deus são prova do seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Cristo e obedecem a sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra. Mateus 24, 21, Apocalipse 7, 13 e 14, como nós já lemos, né, nos textos bases para o nosso estudo de hoje. Vai ser um período tenebroso, um período onde a Escritura diz que, se fosse abreviados, né, esses dias, nenhuma carne aguentaria, nenhuma carne se salvaria. Então, essa é a importância do cristão salvo, perseverar, orar e se manter sempre vigilante. Também outro ponto, né, já que sabemos que a igreja, que sabemos que a grande tribulação é o período entre o arrebatamento da igreja, né, é o que se dará após isso na terra. E uma segunda pergunta é se a igreja passará pela grande tribulação. Segundo o pré-tribulacionismo, a igreja não passa, tá? Não passa pela grande tribulação, uma vez que a igreja é arrebatada primeiro e depois acontece a grande tribulação na terra. Um outro assunto que eu queria tratar é sobre a manifestação, como alguns o assim denominam, né, da trindade satânica na grande tribulação. A manifestação do anticristo. Né? O anticristo ele será aquele que se colocará no lugar de Cristo, né? Se achando ou querendo ser o próprio Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar ou dos povos. Né? Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 13, Lucas 21. E o espírito dele já está no mundo, como João e os demais apóstolos sempre exortaram nas suas cartas. Com certeza ele será um líder político e fará grandes coisas, segundo nós lemos em Daniel capítulo 7. Vamos lá para uma outra característica do anticristo, que tem um sinal, um nome e um número. Né? Apocalipse 13, 17, que aí o número dele, como todos conhecem, é 666, né? 666. Quem não tiver essa marca será morto e não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado, tá? Isso é algo sério, isso é Apocalipse, tá? Aí o número 666, é claro que é uma profecia, tá? É um dito histórico de João, onde ele viu, né, num governo posterior, onde as pessoas serão marcadas por essa marca e só poderão fazer as suas necessidades diárias, as suas coisas do dia, somente se tiver essa marca, né? Essa marca desse ser político. Vamos usar esse termo, né? Esse ser político, esse ser que vai ser um líder, tá bom? Então essa característica aí dele. A tentativa de um governo único, queria comentar, pode ser também vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 estados, por exemplo, né? Os 10 chifres que João viu da besta, lá em Apocalipse 13, 1 e 17, indica que haverá
conglomerado, por exemplo, de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu ali, os povos serem dominados, né, com muita eloquência. E fará guerra aos santos, tá? Então nós temos aí o anticristo, a besta e o falso profeta, né, que são esses três personagens. Referente agora ao falso profeta, ele juntamente com o diabo e o anticristo, eles vão formar a chamada, como alguns chamam, né, de trindade satânica, que, por sinal, dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. Tá? O governo do anticristo ele prevalecerá por 3 anos e meio, segundo Daniel 7, 25 e 28, pois virá aí a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Tá? Então, de forma bem rápida, era isso que eu queria tratar, tá? Sobre o que é a grande tribulação, se a igreja passa pela grande tribulação, e falar desses três personagens citados também no Apocalipse, né? Como em forma de visão, João viu, descreveu, escreveu, né? Esses seres que alguns denominam de trindade satânica, ou esse poder maligno que se levantará aí durante a grande tribulação, tá bom? Ficamos por aqui nesse breve vídeo. Vou fazer aí esses vídeos nesse tema, tá? Aí sobre escatologia, arrebatamento, grande tribulação, já estamos fazendo, né? E também vamos fazer outros temas também aí dentro da escatologia, para você estar sempre informado do que está acontecendo, do que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novas notificações. Compartilhe com seus amigos, professores, escola bíblica. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.